Hoje eu estou tendo o prazer de receber meu amigo Ricardo Moreira Iraishi, né, que, que a gente compartilha algumas histórias, né, juntas de uma longa data, um longo tempo de relacionamento. Então, para mim, é super prazer, muito tranquilo. Para quem não sabe, o Ricardo é formado em jornalismo na Universidade São Judas Tadeu e gestão de marketing na Universidade 9 de Julho. Atualmente é o diretor da revista Emba News. Bom, Ricardo, eu queria que você que começou desde o início, né? Participou de todos os bastidores, né? Da revista, no início nos bastidores, hoje no front. Eu queria que você contasse um pouco sobre o início da Emba News, como que você, Ricardo, se envolveu nessa história, como que você entrou nessa história e o que isso representou e representa na sua vida profissional. Assunta, eu posso dizer o seguinte, quando eu comecei, né, para quem não conhece a história, na verdade, foi meu pai Que que começou fundou a a Emba Emba News, né, como se falou, Nosso querido Roberto. e, e eu exatamente segui, né, na verdade, no mesmo, quando ele fundou em 1990, um pouquinho antes, em 88, a gente também participava de uma outra revista, né, que já não existe mais no mercado, que chamava FC Embalagem, né? E aí depois, em 90, foi quando começou a Emba News. Né? Então eu já estava. Tanto que há 2 anos atrás eu costumo dizer que eu estou 30 anos dentro do mercado de embalagem, né? Que foi exatamente de 88 até aí. Da pessoa falou, mas você começou novo? Eu falei, é aquilo. Acabei entrando, né, nessa parte e, como meu pai sempre disse também, eu aprendi a gostar, né, do setor de embalagem. É um setor que você sabe, acaba sendo muito Dinâmico. contagiante, né? Dinâmico, né? E eu falo, faz parte do dia a dia o tempo inteiro, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tem contato com uma embalagem, né? Hum. E naquele momento, eu falo, quando eu comecei assim, nesse aspecto daquela coisa, eu estava fazendo curso, não sabia bem, estava fazendo curso técnico, então meu pai, vem trabalhar comigo. Né? Então aquela coisa de vir trabalhar com o pai e tal. E eu fui bem do início, ainda mexia até com máquina de escrever, né, aquelas coisas. Meu pai pegava, passava alguns materiais para eu tirar. Olha, vai na entrevista comigo. Então a gente começou, né? E praticamente assim, foi aí junto disso, eu costumo dizer que eu praticamente fiz o jornalismo às avessas. Eu comecei primeiro dentro da profissão para depois fazer o curso, né? Uhum. E assim, a parte de embalagem foi uma coisa que realmente eu aprendi muito a gostar mesmo, Uhum. E na nesse tempo. prática, né? Aprendeu o jornalismo e aprendeu a embalagem na prática, né? Exatamente, com professores, é que eu falo assim, as melhores professoras que tem são na prática, né? Tanto na parte de jornalismo, como na Uhum. parte de embalagem propriamente, né? A Entrevistou, gente mesmo, há quanto tempo que a gente se conhece, né, Assunta? Então, sei. melhor não entrar nesses detalhes de quantos anos, né? Mas eu digo que Mas você entrevistou monstros, né, da embalagem, né? Você teve contato com todos os monstros, né? Então, eu acho que só esse contato, essa troca de informação, né? Eu acho que você acaba conhecendo mais do que muita gente, né? Muita gente. você falou até nessa parte né, de conhecer, é aquilo, é conhecimento, né? Então a gente vai pegando conhecimento, que é na parte, eu sei que provavelmente aí tem algumas perguntas que você vai entrar mais nesse aspecto, mas a gente acaba, nós somos transmissores de conhecimento, né? Então o papel é informar, né? Informar exatamente com esse foco, né? Então nós transmitimos o conhecimento de alguém, como o caso de você, por exemplo, né? Que a gente acaba tendo contato, você também sempre colabora muito com a gente, com os artigos, né? E isso é uma transmissão, né? Que tem. Uhum.
Na sua visão, né, desses 30 anos, quais foram as grandes mudanças? O que que você acha que foi marcante, que foi um momento importante? O que que você, quando passa o filme dos 30, você falou, não, isso foram relevantes. É assim, eu estava até vendo, né, assim, vamos dizer, 30 anos, o que que aconteceu, né, nesses 30 anos na parte de embalagem, né, eu sempre costumo voltar a lembrar que na época que a Embanil estava nascendo, algumas embalagens eram embalagens que não faziam tanto parte do dia a dia, começaram a fazer e hoje, né, então, é o caso, por exemplo, da garrafa PET, né, que começou mais ou menos naquela época, em 89, 90. Né? A gente até brinca quando mostra para o pessoal mais novo aí, garrafa PET, que tinha aquele fundo, o O Base Petalozzi, Camp, né? né? O fundo petaloide, né? Que você tinha disso daí. E depois, e na mesma época, praticamente, surgiram também as latas de duas peças de alumínio, né? Para bebidas, né? Sim. Então, eu costumo dizer que quando a Emba News nasceu em 90, exatamente, estamos com dois tipos de embalagem que vieram para ficar, né? Mas assim é interessante porque você pega a lata de alumínio ela é praticamente para um uso único, né? Já a garrafa PET na maior parte, vamos dizer, é o uso família, né? Então você vê os dois lados. Essas duas embalagens, eu acho que elas realmente fizeram aí nesses 30 anos aí continuam nas Evoluíram. nossas vidas, né? Mas tem algumas outras, né? Que se a gente for para pensar também, a própria você pega o Pouch, né? O stand-up Pouch é uma coisa também que putz, você sabe muito bem na parte de flexíveis isso foi uma coisa assim que revolucionou, que ainda continua, né? E hoje você vê muita coisa de refil, né? Ainda E ó, entrando, crescendo. e algumas eu até aprendo aí com você, por isso que eu falo, que nem né, materiais, entra a parte de monocamada, tudo. Então, né, e o interessante, nessa parte, você tem outros casos, né, que são casos, às vezes, um pouco mais particulares, que no meu caso, na minha opinião, eu falo, poxa, essa embalagem realmente foi uma embalagem legal, ela deu uma, né, dentro do próprio mercado, o que eu digo do mercado de vidro, que você tem embalagens que mexeram na parte do peso da garrafa, né? Em formatos, né? Falo, embalagem de vidro é uma embalagem muito nobre, né? Por isso que eu costumo dizer assim que né, as embalagens elas precisam ter um alinhamento melhor hoje, né? Às vezes você tem uma polarização muito grande em cima de alguns tipos de embalagem. Então, as embalagens, elas poderiam, vamos dizer, voltar um pouco para esse aspecto, e hoje tem essa questão de sustentabilidade, todo esse conjunto de coisas, né? E as novas gerações também, eu costumo dizer que nessa parte das novas embalagens, vamos dizer, de embalagens que já existiam, que deixaram, saíram do mercado, que muitas vezes até poderiam voltar para alguns nichos que já pertenceram, mas até para nichos que nem nunca imaginaram até, né? Então, dentro dessa linha, eu acho que realmente tem bastante coisa. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma embalagem que eu particularmente acho muito bacana, até, né? No caso, uma embalagem que é de aço, que é uma embalagem feita por uma empresa, pela Brasilata, que é a embalagem, né, que você tem é, com o Fecho, fechamento Plocoff, né? O Plocoff. certo? Aquilo foi Vários uma coisa frentes. incrível, né? Como também a embalagem da Rojec, né? Que tem aquele é incrível. São coisas assim que estão no mercado que, né? Que muitas vezes a gente, poxa, por que que não, né? Talvez no caso dessa da Rojec, por que que não tem mais, tudo. Mas eu acho que as empresas, muita gente aí precisa rever alguns conceitos também, né? E eu tenho Sim. certeza que isso você deve ter muita consulta aí no instituto, né? Nessa parte, né? Uhum. Enfim, basicamente isso. Agora, tem um ponto que eu não sei se é o caso aí,
até seguindo, que é uma coisa interessante. Em 1992, na ocasião, quem foi até para o evento, para a Eco 92, né, a Rio 92, foi meu pai, e foi bem bacana, porque aquilo foi um marco, né, dentro dessa parte. É uma pena que eu costumo dizer que a nível, hoje, a gente falando tanto de meio ambiente, de sustentabilidade, é uma pena que se perdeu a chance naquele momento, né, de ser uma coisa que poderia estar muito mais avançada, né? Acho que agora, nesse momento de pandemia, né, a gente está vendo aí, cada um tem as suas opiniões, mas eu fico imaginando que essa questão do resíduo que é gerado, tudo, está, não sabe, sendo muitas vezes um problema, porque o catador é um grande, é o que faz o trabalho de formiguinha, muitas vezes, e ele, lógico, está tendo que ser, por uma questão de segurança, muitas vezes não está atuando tanto, né? E outros programas também que existem de reciclagem também foram um pouco parados durante esse momento, só que ao mesmo tempo também nasceram outros programas que foi muito legal. Isso vê que existe espaço e ao mesmo tempo que tem a importância que tem, né? Quer dizer, da embalagem de chegar, né, às pessoas, né? Quais foram, você acha, os grandes desafios, principalmente da embalagem brasileira, ao longo desse tempo? E quais são os atuais, na sua opinião? Desafios da embalagem brasileira, assim, eu acho que a gente talvez tenha que seguir um pouquinho mais, um pouco até da resposta que eu dei antes. Eu falo de novo, é uma opinião minha, né? Acho que as embalagens, em alguns casos, ainda estão vendo muito o lado visual, né? Nem estão deixando ainda de lado um aspecto de funcionalidade, né? De praticidade, porque isso é no dia a dia, né? Que você acaba Certo. vendo. Então, isso é uma coisa que eu acho que precisaria ser Falta esse equilíbrio. mais trabalhada. É. Você vê, a gente conhece bem a Europa, tudo, esses outros lugares, muitas vezes você vê uma embalagem, ela tem uma funcionalidade. Só que aí é que está a questão do cliente querer pagar por isso, muitas vezes. E eu acho que deveria pagar, sabe? Porque é algo que muitas vezes resolve problemas e pode, inclusive, vender mais, né? É. Infelizmente, nem sempre o empresário visualiza, entende o poder da embalagem, Uhum. a diferença que ela pode entregar, né, na experiência do consumidor na hora do uso, deixa de investir e perde mercado, perde muito mercado, né? Verdade, perde muito, hein? Bom, na sua, uma outra questão, né, que a gente, vocês fizeram 30 anos, né? É um marco, sem dúvida, para qualquer empresa, né? Eu acho que para uma empresa de comunicação, duplo, né? Como que você vai enfrentar os desafios para continuar a longevidade da revista, Ricardo? Esse momento, que nem a parte de comunicação, durante muito tempo, né, a gente está habituado com as mídias convencionais, né, que nem jornal, revista mesmo, né, a gente se coloca, logicamente. A gente sabe que o impacto que foi gerado através da questão do Digital. digital foi, foi bem relevante. E nesse momento, muitas vezes até eu mesmo pergunto para alguns clientes, por exemplo, poxa, primeiro de tudo a gente tem que ter o feedback das próprias empresas, né? O quanto é relevante para você, porque é importante, não é a questão, é o meu negócio, porém eu pergunto para as pessoas, né? O quanto é relevante, né? Porque eu costumo dizer que o lance do digital, ele é uma tecnologia que ele vem para ajudar, para agregar valor, né? Uhum. Aquela visão que muitas vezes até eu já tive, poxa, vai matar o negócio, vai acabar com a questão do impresso, tudo mais.
foi o que aconteceu com outros mercados, né? A parte fonográfica, né? A parte de música, a parte de filmes também. Então, foram nascendo as novas plataformas, enfim. E a parte de comunicação, ela é um pouco mais complexa, é lógico. Aí você tem mídias sociais, você tem toda essa parte de mídias sociais, que hoje tem um foco, né? Uma coisa bem mais clara. No nosso caso, a gente que trabalha com corporativo, você sabe, então quando você pega algumas redes, elas estão mais focadas para atuação no corporativo, outras estão, né? O próprio Instagram, onde a gente está, né? Ele nasceu com um conceito muito mais no início, que eu me lembro, até de foto, de coisa assim. Você vê, ó, hoje o quanto que ela já evoluiu, né? Evoluiu. Então, assim, não, não existe, na minha visão, assim, não tem muito que você. É difícil você falar assim, você vai ter uma grande mudança. Pelo menos no nosso caso, né? Ou você está dentro dessas plataformas, né? E aí o que vai ter de mudança é a maneira como você se relaciona dentro dessas plataformas. Aí sim, né? Então as plataformas estão aí, como você vai se relacionar com elas, né? O que que você está colocando de conteúdo, se o conteúdo é relevante, se não é, né? Porque, até voltando, a parte, eu falo de novo, o digital, ele vem para somar, né? Eu costumo dizer que, na minha visão, transformação digital, para mim, eu que fiz curso de Uhum. processamento de dados bem lá no início, daí o pessoal fala, hoje você fala, pessoal, mas o que que é isso? Eu falo, bom, é mais fácil falar, então, área de TI e tudo mais, aí o pessoal entende o que é. Eu, nesse ponto eu acredito, eu costumo dizer que a transformação digital aconteceu quando você deixou de lado de uma máquina de escrever, uma máquina fotográfica convencional, você já foi digitalizando, né, a As tecnologia. ferramentas, né? Você digitalizou as Exatamente, ferramentas de trabalho. exato. Como a própria indústria de embalagem. Você pega os próprios equipamentos, né, de embalagem, quantos que foram, né, a tecnologia foi avançando hoje, indústria 4.0, quanta coisa Interface que digital. está indo. Exatamente. Então, Uhum. agora, o aspecto digital depende de como você vai usar, né? Você vai receber esse formato. Muitas vezes, quando eu cheguei a falar, a comentar, poxa, você está defendendo o negócio papel, impresso, porque você, sem dúvida, é o nosso negócio principal. Eu costumo dizer, o digital ele vem para resolver o problema de tempo. Por isso que ele não é um adversário, um concorrente, né? Ele vem Uhum. agilizar. Só que hoje a gente está com tanta informação, que muitas vezes fala assim, então existe uma oportunidade para a revista? A gente ainda não sabe, tá entendendo, se existe uma oportunidade. Eu costumo dizer que nem é o momento agora. Muita gente está arriscando, está errando, está acertando, a gente não sabe. Eu falo, a gente está num cenário de achismo, né, de suposições, onde será que é isso? Não sei. Tá, será que eu arrisco em fazer tal coisa? Se você não arriscar, pode ser que dê Perdeu certo, se você arriscar também. Então, acho que o erro vai fazer até parte, lógico, para você acertar. sim. Você tem que errar. Então, dentro desse cenário, assunto, eu acho que vamos ser trabalhar, como eu falo, com as plataformas, né? Mas, assim, eu mesmo estou vendo que tem que ter algumas mudanças ainda. Né? A gente já está com algumas mídias sociais há um bom tempo, se bobear décadas já. Uhum. Não me pergunta o quê, porque eu falo, eu não sou um Steve Jobs para dizer, ou o Uhum. Mark Zuckerberg que fez o Facebook e tudo mais. Mas eu acho que alguma coisa nova tem que surgir ou vai surgir dentro desses formatos. Né? Esses formatos novos, né? Você acha que o comportamento, né, os hábitos mudaram, vários, e o comportamento do consumo do conteúdo mudou? Mudou bastante, sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, a questão de leitura mesmo, né, que eu digo, tanto ou no impresso ou numa plataforma digital, a plataforma digital você tem uma leitura bem maior. O que eu costumo só dizer é que você não tem um aprofundamento.
É. que é uma coisa que muita gente fala, né? Você sabe, muitas pessoas sabem. Se você for conversar numa roda, todo mundo vai falar, é verdade, puxa, a gente não aprofunda. Quer dizer, tá todo mundo sabendo disso, só que você não consegue, que eu falo Ninguém de novo. toma cuidado com isso, né? Porque é uma questão de se aprofundar, né? Eu falo que esse momento até né, dessa pandemia aí, que aí atravessamos aí 4 meses, enfim, você tem que saber gerir muito bem o tempo, de repente até para falar. Agora, é lógico, porque você, não é simplesmente, agora eu vou ter mais tempo então para ler meu livro, minha revista, tudo mais. Não é, né? Porque você passa a ter outros afazeres. Eu até brinco que na parte de embalagem está sendo muito bom, porque às vezes eu falo assim, poxa, na hora de lavar uma louça, na hora de usar produtos de limpeza, tudo mais, pô, podia mudar essa embalagem. Não, isso aqui é show, né? Então você começa a ver um monte de coisa, né? Então, eu acho que a questão da maneira como as pessoas estão vendo, é lógico, elas estão de maneira massificada dentro do digital, tá entendendo? Mas por uma questão de falta de tempo até, por isso que o digital está aí, né? Só que ao mesmo tempo, falo de novo, falta o aprofundamento, né? Você vai dizer, mas dá para fazer isso? Eu falo que uma maneira legal seria, por exemplo, o tablet, né? O tablet é um mecanismo que no Brasil não se Meio usa termo. muito, né? Às vezes quando você vê o tablet, o pessoal fala, poxa, eu comprei um tablet para dar para o meu filho para brincar e me deixar um pouco em paz. Tudo bem. Mas, na verdade, ele é legal você utilizar uma ferramenta, porque por mais que você aumente, né, o celular, o tamanho, É o pequeno. celular tem a função dele, né? Tem várias coisas que são formidáveis hoje no celular, no smartphone. Só que o tablet ele tem uma função bem bacana, né? Como o próprio Kindle, né? Na Sim. leitura, né? Então, eu acho que realmente, sem dúvida, está dentro do digital e a tendência, né, de como as pessoas consomem, né, a informação hoje. Só que eu acho que precisa um aprofundamento, né? Não me pergunta como vai ser o hábito disso, não sei como é que. É. A revista Emba News, né, pelo histórico, pelo alcance, né, ela entra aí. Eu vejo Emba News em vários tipos de empresas, pequenas, grandes, médias, de longe, de perto, do interior. Ela é uma fonte importante de informação para o mercado. Como que vocês pretendem sim, continuar relevante, né, para a audiência nesse novo cenário? Eu percebo, por exemplo, vocês presentes, né, no LinkedIn, por exemplo, na versão digital, na versão online, né? Vocês estão somando várias coisas, né? É esse o caminho que vocês vão trilhar? Eu acho que é meio parecido com o que estamos falando com a própria questão né, é o multiplataforma, é o que acontece com o próprio varejo, né? O varejo está levando um chacoalhão aí em relação a isso. Quem já se antecipou a isso acaba se saindo melhor muitas vezes, mas eu Uhum. acho que não é só isso. Eu acho que tudo isso está sendo um aprendizado para muitos. Para nós, é que não falo, pelo menos na minha visão, várias das coisas que já vinham vindo já estariam para acontecer, independente da questão da pandemia. O que houve sim foi uma aceleração, né? Sem dúvida que isso acelerou o processo para você ver, como muita gente fala, eu falo, basicamente é isso. Agora, a maneira como isso vai ser colocado, né? A maneira como as pessoas vão ver, por exemplo, eu acho incrível hoje, né, com a questão das Smart TV, né, principalmente com algumas plataformas, mas especificamente o acesso que você tem. Né? Eu falo, poxa, a televisão demorou muito para você colocar conteúdo digital dentro dela. Né? Ela ficou muito tempo, né? Quer dizer, ela foi usando plasma, ela foi usando LCD, vários formatos, 4K, 8K e tudo mais, e demorou muito para a Smart TV pegar mesmo, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. E isso acaba sendo algo interessante, né? Você vê, da mesma maneira, então você tem uma nova maneira de você consumir. A mesma coisa acontece com o podcast. Por exemplo, podcast também é uma ferramenta, né? Bem bacana, né? A gente vê
Nós, por exemplo, temos um parceiro na parte de podcast que chama Ondas Impressas, que é muito bacana, feita pela Tânia, pelo Hamilton, que é formidável. Eu falei assim, quando nasceu, né, o Ondas Impressas foi um pouco antes disso tudo acontecer. Eu falo, quem passa no meio de um tsunami como a gente está passando, é que veio para ficar. E eu acho um momento bem bacana, né? Então, a maneira como vai ser consumido, no meu ponto de vista, é exatamente através de podcast, através de plataformas digitais, mas específicas. Acho que está para surgir coisas novas aí, entendeu? De novo, eu sou mais um no cenário do achismo, né? Porque eu vejo que as próprias esse momento agora, você começa a ver que algumas plataformas estão muitas vezes vou dar um exemplo. Você pega um YouTube, de repente você vê que o YouTube nunca as pessoas acham que iam usar tanto chat de YouTube. Você pensa assim, o YouTube é para assistir um vídeo, ponto final, uma live, ponto final. E o chat está tendo uma demanda assim absurda, né? A mesma coisa acontece com o Facebook. Agora, você vê, tem algumas redes que estão mais quietinhas, né? Então, por isso que eu acho que muitas vezes vai ter coisa para vir por aí, né? Coisa por aí. Você, de qualquer forma, dependente do crescimento, do estouro do digital, você acredita que ainda existe um valor forte na impressão de revista, principalmente do nosso segmento, desde que o conteúdo seja forte? Ou como que você acredita, né, na continuidade do impresso, da revista impressa? Então, o que eu noto é que ainda é a pergunta que eu faço até para os próprios leitores, anunciantes, que eu falo são as duas razões principais. Leitores, obviamente, que falo, se a revista não é lida, não, o anunciante também não tem retorno, né? Muitas vezes, exatamente eu pergunto isso, né? O que é importante? No caso dos anunciantes, o feedback que a gente tem é exatamente, poxa, vocês chegam nos lugares certos, vocês estão lá. Eu falo, tá, mas basta só chegar, eu posso mandar qualquer coisa. Então é lógico, a gente tem que mandar o conteúdo, né, fazer. E essa parte da edição é uma parte muito importante, né, da revista, né? Eu acho que não é à toa que Apresentação, né, do conteúdo. isso, exatamente. Então, é assim, não é à toa que, por exemplo, a gente está mesmo tendo uma estrutura enxuta, pequena, por mais que a gente teve a fórmula que a gente teve para continuar, né? Só quem está junto, vocês até como parceiro sabem, né? Então, você pega o caso da Elizabeth Kay, que está tanto tempo com a gente aí, tadinha, fez 25 anos de Embanismo no meio da pandemia, Nossa, entendeu? Mas parabéns, e eu falo assim, poxa, mas emblemático, né? não tem jeito, né? Enfim, então, enfim, é complicado, né? É complicado essa... Agora, de qualquer forma, né, as fontes de informação, de conteúdo, elas se resumem a São Paulo, né, Ricardo? Não tem muito fora de São Paulo para buscar. A menos que você saia daqui e vá para uma feira no exterior, de alguma forma. Então, eu acho assim, assunto, independente da... É lógico, São Paulo é onde você tem muita parte, né? A parte dos escritórios, né? Das empresas, enfim, muitas Digo estado multinacionais. de São Paulo, né? Assim, no Sim, sim, entorno. sim. Mas eu acho que mais do que isso até, né? Você pega uma região como o Brasil, é lógico, aqui tá forte, é lógico que em São Paulo você tem muito isso, o próprio estado, enfim. Mas você pegar toda a região sul, é uma parte muito forte da indústria também, né? A parte centro-oeste também, você pega em alguns nichos. Sem dúvida, quando às vezes até perguntam para mim, poxa, como que a revista é distribuída? Eu falei, por uma lógica totalmente que faz sentido. Eu vou distribuir, desculpa, não é nada contra a região, muito pelo contrário, mas eu não vou distribuir a maior parte da revista no norte, tá entendendo? Falei, sendo que a gente tenta chegar nas empresas, lógico, que estão
na região norte, você vai para uma média de consumo. Né? Então, se a maior parte do consumo está na região sudeste, é óbvio que a gente tem que ter uma Vai distribuição, contribuir, sim. um contato. Agora, em questão de conteúdo, de ser daqui, é que eu não falo, depende muito, né? Porque hoje até o conteúdo que a gente recebe vem de vários lugares, né? De vários lugares do mundo mesmo. Então a gente chega a receber muita coisa mesmo Europa, Ásia, enfim. E então isso no aspecto digital ajudou muito, ficou muito ágil, né? Para a gente poder ter informação. A, a maneira como a gente coloca, até voltando só um pouco na questão do impresso, é isso. Se você tem texto muito longo, tudo mais, é óbvio, é uma tendência das pessoas não lerem textos tão longos, né? Então, hoje, eu acredito que a parte jornalística ela tem que ser muito mais até bem trabalhada, porque você tem que saber resumir muito bem, né, aquilo, né? Não eu lembro que quando eu comecei, o meu pai costumava dizer nada de encher de linguiça no texto, né? Sem dúvida. Mas antes até tinha, até poderia fazer esse tipo de coisa, assim. Eu falo que tudo está relacionado com o tempo, né? A falta de tempo hoje faz com que você bata o olho e tenha que ter aquilo muito, de maneira muito resumida, muito clara, né? Então, a parte jornalística é fundamental, né, para isso. Então, sem dúvida, a gente vai, já estamos, e nós vamos cada vez mais migrar para esse formato no impresso também, entendeu? Entendi. Então, além das redes sociais, você enxerga, dentro dessas novas formas de pensar, uma forma de distribuir conteúdo de forma mais abrangente. É isso. Então, Eu vejo. o impresso, ele vai ser muito mais focado, entendeu? Em alguns casos, né? Então, ele vai ter uma distribuição, uma maneira para aqueles que gostam. Eu falo até de uma faixa etária, porque numa média, tá? Eu vou pegar até por mim mesmo, né? Você pegar quando você era adolescente, quando você era como é que se diz, mais jovem aí tudo, eu não gostava muito de ler revista assim, mas tinha algumas que eu gostava né? Não apenas de área de embalagem, enfim. Então, eu acho que o grande lance muitas vezes é assim, será que o público mais novo ele vai gostar, né? Quando vem fazer às vezes uma comparação para mim assim, poxa, ah, mas olha, o vinil tá voltando, olha, não sei o que lá. Eu falei, tá voltando aonde? Isso daí é saudosismo, isso é uma Coisa da coisa, estatística, sabe? né? Ó, fita cassete. A gente vê até nas lives aí, né? Coisa aí de música dos anos 80, tudo mais, até porque aí é uma outra razão que eu costumo dizer que é muito mais porque a gente está nesse momento complexo, todo mundo quer ter boas recordações, pensar em coisas boas, por isso que está dando certo, né? No nosso aspecto, é uma coisa diferente. Eu não sei se o jovem, nessas pessoas mais novas, exatamente vão ver a revista como uma ferramenta assim importante, entendeu? Isso, A física, né? A impressa, você está dizendo. Que é exato, muito mais na importante, parte ela é, impressa. É. sem Mas, dúvida, né? mas eu acho que até no digital, assunto, eu acho que até no digital, o que acontece? Mesmo que você encontre a maneira correta de fazer uma revista digital, né, já existe as plataformas e tudo mais, você não Claro. vê tanto as pessoas mais jovens ligadas nisso. De novo, não é porque ele está errado, não. Eu costumo dizer, se eu tivesse nascendo, tivesse hoje, provavelmente eu iria ser assim. O que tem que ter é atrativo, tem que criar coisas diferentes exatamente para poder colocar nele. Tem que ser conteúdo relevante, é aquilo que você falou. Se a coisa for relevante, né, independente da maneira como está colocado, as pessoas vão ver e falar: poxa, isso aqui para mim é importante. Então isso é relevante. Vale a pena eu Vou ler. ler essa revista digital porque tem coisa sempre bacana, entendeu? Bom, a revista Emba News também, né, não dá para dissociar. A revista Emba News foi a pioneira em lançar um prêmio de embalagem, né? O Prêmio Brasileiro de Embalagem é da Emba News e este ano já completa 29 anos, né? É a 29ª edição.
Você poderia assim, contar um pouco a história do prêmio, né? Por que que ele nasceu, como que foi a evolução? Você tem ideia de quantas embalagens já foram premiadas, Ricardo? Ó, o prêmio ele nasceu assim, mais ou menos, é o que eu não falei, um pouco antes de começar a Emba News, a gente já tinha contato com o mercado de embalagem e o meu pai foi para uma feira em Paris chamada Embalage, né, que era o Salão Embalage, né, Embalage, você que gosta de falar o francês, né? e, e tinha o Oscar da Embalagem, né, que era uma premiação. E exatamente naquele momento ele falou, poxa, vamos, né, trazer isso dentro para o Brasil. E isso foi mais ou menos em 1991, né? 91, 92, mais de 91. Foi quando nasceu, quase que na sequência da revista. Né? A questão que você falou, a outra parte que eu Não, quero, porque assim, de quantas começou, embalagens mais ou menos teriam, é isso? se você, a história já entendi, evoluiu rápido, né? Aham. Eu acho que sempre foi um prêmio cobiçado, né? É um prêmio que dá direito a se inscrever no WPO, né? Acho que é Isso, no World Star. Aham. no WPO. E eu vejo, assim, que eu queria ter ideia, não sei quantas embalagens já foram premiadas, e se você sabe quantas embalagens premiadas no Emba News, no Prêmio Emba News, ganharam o World Star na sequência. Aham. Então, até a minha assistente pode dizer, né? A Regiane É, pegou e falou aqui, mais ou menos, no geral, estou falando de embalagens, acho que 11, falou umas 22. 1.600, né? Nesse período, né? Todo, né? Em relação à parte do WordStar, eu não sei exatamente quantas, porque eu falo, eu não lembro que momento que entrou, né? Entrou. De teve a chancela, eu sei que já fazia bastante tempo, né, de que entrou. E exatamente você sabe até depende muito, né? Tem muita empresa que se inscreve no Prêmio da News e esquece que o Prêmio da News dá direito a participar do WordStar, né? Eu falo até assim, tanto porque a empresa muitas vezes não viu, até porque a gente não, em algum momento não Não soube divulga, se né? comunicar de uma maneira correta, mas hoje não, hoje a gente já fala e deixa isso, porque eu acho que também é importante a empresa que se inscreve no WordStar, né? Ela tem que ter não simplesmente, né? Eu acho que a empresa não tem que se preocupar com a questão de estar ganhando uma premiação apenas, O né? Paulo Tem, Vilas, né? Paulo Vilas está dizendo que a Coca-Cola acabou de ser premiada no WPO, né? Com a garrafa universal retornável através da Emba News. Olha que legal. Puxa, que Feedback bacana. online. Aham. Obrigada, Que legal, Paulo. Paulo. Que show. Que bacana. Então, o, o que acontece muitas vezes é o que eu falo. O que é importante, né? Independente da embalagem, do fato de você inscrever, é a relevância que você tem, né? Por exemplo, no caso de uma marca como a Coca-Cola, tudo mais, a relevância que você tem de participar de um prêmio internacional. Porque muitas vezes, vamos supor, tem uma empresa que é local, que ela nem tem parte de exportação, ela tem mais um foco local. Não que não seja, mas não é bem, sabe, não vai ser o foco para lá, vou participar de uma premiação mundial, né? Uma empresa, já como o caso da Coca-Cola, como outras, tem é bacana você ter esse tipo. E Esse também reconhecimento, né? esse Até para o reconhecimento, local. exatamente. Até E puxa. também o próprio fabricante da embalagem. Eu acho que é importante o fabricante da embalagem ter, né? Então você pega, muitas vezes o transformador é importante, né? Você pega empresas que fabricam a embalagem, que já participaram, né? Pelo que eu estou vendo aqui, acho que o Valério pôs aí, a Nova América, a Brasilata. Brasilata também. Brasilata, puxa, ela não só participa, né? No Prêmio da Emba News, participa do WordStar, né? Tem É, prêmios também da Keymaker, que é sim. exatamente brasileira. Então, é uma visão, a empresa ela já tem, né? Ela sabe
né? O que é, Onde ela quer chegar. e até voltando ao início da nossa conversa, falou, Prokofiev, para mim, é um dos maiores cases de embalagem que já existiu, né? Então, uma empresa que já tem no DNA essa questão de inovação é diferenciado, né? Muito legal. Porque eu acho que uma premiação, né? Participar para a empresa, eu acho que é uma forma de se promover, né? É uma forma de incentivar o time, né? E para vocês, eu acho assim que eu acho que o que dá também incentiva, né, o pessoal a fazer melhor. Incentiva, não, eu vou fazer e vou ganhar um prêmio, né? E eu acho que causa isso, né? Eu vejo, né, o afã das pessoas de receber o prêmio, de ser destaque, de ganhar de melhor embalagem. Eu acho que vocês foram introduzindo, né, essa questão de destaque por marketing, design, pesquisa, e depois também promover, né, através de um júri que é bem universalizado, né? Você tem gente de todos os setores lá nos jurados. Então, eu acho que isso promove, né? E acaba chegando, né, a ser relevante. Porque senão, fazer de qualquer jeito nunca ia ser. Muito É, bem. é lógico, é o que eu falo assim, o que torna, até respondendo um pouco, o que torna, qual é o grande lance que eu vejo assim na questão da Emba News, né, para a gente ver. Você tem uma marca forte, você ter a partir da revista que exatamente foi feito o prêmio, né? Então isso eu acho muito importante, né? A gente Uma coisa manter reforça. isso, né? E eu sei que a gente, muitas pessoas ficam esperando, poxa, o que a Emba News vai fazer de novo? Porque, então, assim, tem bastante coisa que a gente vai fazer aí, né? Mesmo, falo, isso não é uma questão de ser uma desculpa, a gente tem uma estrutura enxuta, eu sempre falo nesse aspecto, mas tem coisa que a gente vai fazer bem bacana que está para vir, inclusive agora mesmo em agosto. Então a gente já vai ter algumas novidades já a partir de agosto, que algumas delas já estavam. 30 anos foi agora, em agosto, né? Está Isso, sendo está agora. sendo agora. Por isso que quando você me convidou aqui, muito obrigado, né? Foi exatamente, eu falei, para agosto mesmo, porque a gente está fazendo 30 anos. Você me perguntar assim, poxa, o que você considera a maior vitória? Para mim é ter chego até aqui, né? Principalmente nesse momento. A gente ainda está. Eu escrevi aí há um pouco tempo atrás, até um editorial. Uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, falo assim, a gente tem que ter transparência com o anunciante, com o leitor, com o pessoal. Então, eu falo, esse momento está sendo um momento bem delicado, bem difícil, porém, a gente continua fazendo, né? Isso aí. Vamos, estamos com edição atrasada? Estamos. Vamos tirar? Vamos. Tá. Isso Muitas vezes, poxa, eu atrasei, eu assumo, eu atrasei. Eu acho que o importante é você ter esse tipo de coisa, mas não por ter, porque a gente tem que falar. O fato é esse. Não usar o momento como uma desculpa, tá entendendo? Não é, porque já teve outros momentos onde aconteceu e a gente teve que falar, e a primeira coisa é falar, poxa, é isso, né? E, aí. e- então, Bom, é, você vê alguma mudança que você perceba relevante, né? É, como que você vê as perspectivas das embalagens no pós-pandemia, Ricardo? Você visualiza alguma coisa diferente? Você teria aprendizados para compartilhar conosco? então, até uma das novidades que a gente vai estar lançando agora, eu digo entre agosto e setembro, vai estar falando um pouco sobre isso, tá? Eu acho que um dos aprendizados que a gente vai ter é exatamente essa questão do e-commerce. Isso vai ser uma coisa forte, né, que vai acontecer dentro do mercado. Já está acontecendo, né? E uma das coisas que eu vejo, outro dia eu estava até num post de um determinado material da área de embalagem, eu falei, poxa, vai ser divino a hora que tiver algum tipo de nanotecnologia. Isso aí é mais para você que você conhece, ou o Cláudio Marcondes, né?
que exatamente você vai conseguir, sei lá, repelir ou matar o vírus, né? As primeiras coisas que eu vi estavam ligadas a essa parte de vestuário, né? Vi que marcas já Sim. fizeram e que a gente recebeu, inclusive, essa informação. Aí eu dou crédito para nós, assim, antes da grande mídia. A gente já estava divulgando que alguns tecidos já estavam sendo feitos. Aí a gente junta um pouco, vê a importância Filme, da né? pesquisa, da inovação, né? Da ciência nesse momento, é fundamental. Então, se você falar o que, se isso vai ter escala, tá, eu acho que é uma questão de tempo para saber. As embalagens, elas vão ser muito mais seguras, literalmente. Eu acho que elas vão ter componentes que vão uh, eliminar bactérias, eliminar vírus, enfim. E isso porque Como o já era Covid não é, possível, né? né? Hã? Como já era possível, Como? mas as pessoas não usavam esse recurso. Exatamente, exato. Isso, então, essa é uma das partes que eu fico Passou a imaginando ser um hoje. valor. É, Passou a ser um valor. exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto, e o outro, de maneira rápida, mas dizendo, é a questão da parte de resíduo, né? De como está sendo. Então, hoje, eu acho que o olhar que os consumidores, as pessoas têm, vão exatamente entrar nesse aspecto, né? No aspecto de como a embalagem vem, né? E de repente, é como falar, a embalagem está vindo, não, mas ela é um material que elimina o vírus e ao mesmo tempo como você vai descartar ela, né? A maneira como você vai. Então a Como ela importância, chega e como ela sai. eu aqui na minha casa, a Regiane deve ficar doida, porque eu pego, agora eu já comecei a separar outros materiais. Então, tem uma parte que é feita, eu tenho sorte que é pertinho daqui, tem um ponto de descarte de um material de vidro. Então, eu falo, não, eu vou juntar. Por que não? Porque eu quis ir conhecer o ponto, por isso que eu comecei a juntar. Eu falei, pô, bacana, Deve. né? Então eu vou levo, né? Latas de alumínio. E a parte, eu falei, já que eu estou fazendo isso, por que eu não posso fazer com os outros? Aí às vezes me perguntam, mas vamos juntar tudo de novo, tudo mais. Eu falei, o que importa é a minha consciência. E eu acho que se todo mundo tiver, não Todo estou mundo fazer a dando, sua parte, né? faço a minha parte. Todo mundo tem que fazer. É isso que eu acho que é a diferença, né? Isso que faz a diferença, né? É. Bom, Ricardo, a gente já está no time aqui. Eu queria saber se você quer dar fazer uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo, porque mesmo depois, né, a gente sobe para o YouTube, tem muita gente que está em aula, que está fazendo curso ou está assistindo alguma outra live que depois vai assistir. Então, se você quiser deixar uma mensagem para os nossos seguidores. Eu acho que a mensagem não é nem comigo, a mensagem não é nada da questão da Embanews, a mensagem é para as pessoas. Olhem as embalagens de uma maneira mais que sejam mais bem vistas, entendeu? Porque a maneira como sempre olharam, muitos usam o termo lixo, tudo mais. Não, olha as embalagens, olha o quanto elas estão ajudando nesse momento, Contribuindo, né? A sempre contribuindo contribuição dela, para a medicamentos, sociedade. os alimentos, tudo. Então, olhe ela. Da mesma maneira, lembre-se que ela tem vida Valorizem, depois, né? sim. Então, Continua com vida. acho que o toque é esse, para que todo mundo realmente cuide bem das embalagens, quando ela chega e quando na hora de você, eu falo depois da a continuidade da vida dela, porque ela continua depois. É isso aí. Continua com vida. Muito boa a mensagem, gostei. Bom, Ricardo, muito obrigado. Namastê. Muito Muito mesmo obrigado, assim. obrigada. Eu Eu que acho que foi agradeço. uma delícia. Eu queria convidar para o próximo, terça-feira, nós vamos ter o Paulo Vilas, né? Opa, Aqui. Ele grande vai falar Paulo. sobre o Paulo, um mestre, né? Inclusive, ele é professor da universidade também, é uma personalidade no setor, não é só na Coca-Cola, eu acho que no mundo das bebidas, é um reconhecidíssimo. Coautor do nosso último livro, deu essa honra para nós. E na quinta que vem, a gente vai ter o Laércio Gonçalves, que é da Adirplas, né? E ele vai contar um pouco essa questão da dificuldade, né, num país continental, de fazer distribuição de resina.
né? Então, ele vai contar um pouco isso. Eu queria também deixar uma mensagem que no nosso perfil do Instagram, que o pessoal fala da bio, tem um link que leva para as últimas 5 ações, né? Porque a gente vai ter este mês o nosso workshop de sustentabilidade, que vai ser ao vivo, né? A gente queria realmente que fosse presencial, mas não vai ser possível. Nós até adiamos para tentar. Eu falei, bom, agora a gente marca a data e vai ser. Vai ser, isso que importa. Se ele vai ser ao vivo, presencial, ele vai ser ao vivo, ele vai acontecer 19 de agosto, com mais de 10 palestras, então acho que vai ser uma coisa, uma contribuição legal para falar um pouco da questão de sustentabilidade. E logo em seguida, dia 24, a gente já começa, por 2 semanas, o nosso curso completo. A gente organizamos para conseguir colocar no formato digital o curso completo de embalagens. A gente vai fazer um misto com lives nos Teams e pela plataforma Moodle. Então, a gente está bem animado, né, de fazer esse curso. Estamos com bastante procura. E logo em seguida, em setembro, vem o curso de papel cartão, em outubro, de papelão, embalagem de papelão do lado, e vem mais por aí, entendeu? O fórum está mantido, dia 30 de setembro, então acompanhe. Falando nisso, Assunta, quantos cursos já tem, hein? Agora é eu que estou perguntando, viu? Ó, inverti. Esse é o 85º agora. 85º. E Parabéns. o workshop vai ser o 128. Muito bom. Os parabéns. O Ed está avisando, lembrando que no Instagram também tem o link para alguns PDFs que a gente está compartilhando sobre indústria 4.0, sobre projetos de embalagem. Então, a gente está contribuindo para o conhecimento, pegando parte dos livros, capítulos dos livros e compartilhando. Então, está lá, para quem quiser ler e saber um pouco mais de embalagem, tá bom? Muito obrigada. Um abraço, fica com Deus, se cuidem e até a próxima. Com certeza. Tchau.